aquecimento global. Meu Deus, lá vem ele! O aquecimento global! Ninguém duvida da importância do clima para a humanidade. Porém, um assunto sobre ele tem entrado em pautas de jornais, o famoso aquecimento global. Teoria a qual o homem estaria esquentando o mundo por causa de sua ação na atmosfera. A ONU, ambientalistas e até os políticos têm se movido a favor da causa para salvar o mundo. E notícias sobre o aquecimento global ficou mais comum a cada dia. Plantão Fox News, desastre do aquecimento global. O aquecimento global parece ter atacado nas montanhas do Colorado. Pânico e caos estão se instalando pelo país inteiro. Ainda que numa escala individual, o que a gente possa fazer para impedir um possível aquecimento global seja muito pouco, é um tema que as pessoas se interessam, é um assunto que acabou entrando nas conversas, que todo mundo se preocupa, todo mundo avalia o clima, né, vê se corresponde ou não às previsões que se faz e tal. Acho que é um assunto que entrou para as rodas de conversa. As comunidades mundiais estão falando hoje em dia, ou seja, o clima está em constante modificação, seja pela mudança, né, nos aspectos naturais causadas pelo homem, tá? Mas a palavra aquecimento global, por conta desse aspecto que é tão falado mundialmente, aí realmente eu discordo, né? Mas que existem eras de aquecimento e de resfriamento global, isso é um fato. Na verdade, desde os últimos 2,5 milhões de anos passados até hoje, aconteceram várias flutuações climáticas. Elas começaram com resfriamento, então eram períodos que foram chamados de estádios glaciais e interglaciais, né? E no estádio glacial, a expansão das geleiras, a espessamento das geleiras, e nos períodos interglaciais, a derretimento das geleiras, recuo da geleira. Tivemos um excesso de chuvas que ocorreram em 3 cidades do Rio de Janeiro que causaram grandes estragos. Isso seria por causa do aquecimento global? Quando teve exatamente essas chuvas, da última vez que teve bastante, assim, se eu não me engano, foi começo de 2010, começo de 2011, a gente até deu uma matéria relativizando, assim, dizendo que já tinha tido enchentes, chuvas muito graves 30 ou 40 anos antes, assim, então que o clima ele é mesmo imprevisível, e para a gente ter uma noção, assim, só olhando uma série histórica muito grande, né? Uma pesquisadora da USP, essa chamada Olga Cruz, ela mostra na pesquisa dela que muito antes, nos anos 20, tinha havido já um episódio naquele mesmo ponto semelhante. É que não se conhecia nessa época, não tinha quase população lá, né? Mas o estudioso vai buscar, vai pesquisar e encontra essas informações, né? Mas não é bem isso que a ONU e o órgão dela, o IPCC, diz. Eles organizam conferências desde 1988, afirmando que o efeito estufa está causando aquecimento no planeta. E o assunto discutido nessas conferências é mais ou menos assim. Senhoras e senhores, se o aquecimento global foi mesmo a causa da enchente, isto é apenas o começo. Os efeitos se espalharão. O que presenciaremos é uma catástrofe global nunca antes vista. Este é um vídeo que nos dá um modelo da temperatura da Terra feito pelo IPCC, baseado no efeito estufa. O efeito estufa é aquela teoria que os raios solares chegam na Terra e o seu calor é retido pelos gases existentes na atmosfera. Pois bem, segundo o IPCC, isso tem aumentado nos últimos anos com o progresso humano, que acaba emitindo mais gases causadores do efeito estufa. Então as soluções apresentadas pela ONU é termos energia limpa, como solar e energia eólica, e plantar árvores para salvarmos a humanidade. A maior parte das atividades humanas emitem gases de efeito estufa, e a gente faz o cálculo com dióxido de carbono equivalente. E com essas emissões a gente consegue estimar com bastante propriedade quantas árvores nós precisamos plantar para compensar essas emissões. Fundamentadas na metodologia do IPCC, né? O IPCC passa para a gente padrões de cálculo de emissões, metodologias de
contabilização das emissões. Então é basicamente com essas informações que a gente trabalha. Até agora tá tudo muito bonito. Mas será que o efeito estufa existe realmente? A primeira coisa é que o efeito estufa não existe, é um conceito que é feito dentro de um ambiente controlado e a atmosfera da Terra não funciona assim. Artificialmente, uma estufa é uma cobertura de vidro, né? Que esse sim, que repassa o sol através do vidro, aquece o ar que está embaixo, dentro, e o calor não sai. Mas isso é artificial. Agora, na natureza não é assim. Na natureza o calor sai pela dinâmica dos fluidos. Então o próprio efeito estufa está sendo muito contestado. Então o homem, com toda a sua industrialização, pode mudar o clima? Não, o homem não tem a capacidade de influenciar nos fluxos de massa e energia do planeta, então ele não tem capacidade de interferir no clima da Terra. O homem sofre as ações do clima e não determina. Nem mesmo nas cidades ele consegue fazer o seu microclima urbano, que se manifesta só em algumas situações muito particulares. Mas e no filme ganhador do Oscar, Uma Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore? Ele mostra que o CO2 e a temperatura da Terra aumentavam e abaixavam juntas. Mas porém, nosso amigo aí não mostrou que, vendo o gráfico com mais atenção, primeiro sobe a temperatura, depois o CO2. Então, na verdade, o pessoal está trocando causa com consequência. Porque a causa seria o aquecimento, global, que talvez de origem natural, e com isso está fazendo com que aumente o teor de CO2 na natureza. Agora, o pessoal está dizendo que o teor de CO2 é que está causando o derretimento da geleira e tal. Não é? Então, invertendo as coisas, quer dizer, entre a história do ovo e da galinha, o que apareceu antes. Né? E uma coisa que eu não comentei com você na última entrevista, mas é um fato novo agora, o quinto relatório do IPCC. O próprio IPCC, que defende essa hipótese de que a elevação da temperatura do planeta é causada muito provavelmente pela ação humana, o próprio IPCC mostrou no seu relatório que a elevação da temperatura está estabilizada desde 1998. Já até hoje, 2014, não houve mais aumento da temperatura, nenhum aumento. Então, o próprio IPCC diz, mas isso aí é apenas um hiato, quer dizer, um intervalo, né? Mas isso ninguém sabe se é um intervalo ou se vai ficar quanto tempo vai durar esse intervalo, né? Agora seria o caso de perguntar aos técnicos do IPCC se estabilizou a temperatura quando continua a aumentar a liberação e bastante de CO2, então não é o CO2 o responsável pela elevação da temperatura. Ela continuaria subindo. Bom, já sabemos que não é o homem quem determina o clima da Terra e também que o efeito estufa não existe. Então o que é que realmente tem influência no clima da Terra? Não cabe a menor dúvida, é o Sol, né? Inclusive eu acho que tem um monte de trabalhos que mostra uma estreita correlação entre a atividade solar e a variação das temperaturas. Eu acho que o Sol é uma das coisas mais importantes para modificar o clima aqui da Terra. Tanto é que há, por exemplo, pessoas que dizem que está havendo só diferença de nebulosidade, assim, que a nebulosidade acabaria barrando a influência direta do Sol, né? Já abaixa a temperatura aqui da Terra. E também quando existe a explosão vulcânica, né, vulcanismo, por exemplo, e o vulcão lança grande quantidade de cinza na atmosfera, né, essa cinza também acaba obliterando assim, os raios solares, quer dizer, impede que os raios solares cheguem assim, com toda a intensidade aqui na Terra. Internamente nós temos a presença dos oceanos e dos vulcões como os agentes secundários, né? E a presença de vapor de água na atmosfera é fundamental também. A previsão de clima, ela começa exatamente a partir da análise oceânica. Por quê? Se nós pegarmos o globo terrestre, 3/4 dele é água. E a água ela tem uma propriedade muito importante, que é a alta capacidade calorífica. Ou seja, a condição da água é quem vai regular a condição do clima.
Agora sabemos que o Sol, os oceanos e os vulcões é quem alteram o clima da Terra. Porém, o IPCC considera isso em seus modelos de previsão climática? Os modelos climáticos, na verdade, são uma representação de mundo. No caso específico do IPCC, são uma falsa representação de mundo. Dentro deles, você só percebe a hipótese fraudulenta do efeito estufa causado por gases de lançamento humanos. Você não tem lá dentro a simulação dos entes que de fato controlam o clima da Terra. Então isso é bastante problemático porque os modelos não conseguem, em maneira alguma, representar o clima do planeta Terra. Lá dentro, só para vocês terem uma ideia, não tem água, não tem a representação dos oceanos, não tem a representação de nuvens, a ação dos vulcões é extremamente dirimida, mal alguns modelos simulam o Sol, alguns deles nem sequer têm o Sol lá dentro. Então notem, a prova de que o aquecimento global é antrópica é dada por modelos de computador que não sabem simular o clima. Isso é um erro epistemológico crasso, quando os modelos são a prova do seu problema e não o mundo real. O professor Richard Lindzen, o meteorologista do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, ele diz claramente que participam os 2.500 cientistas, tem muita gente lá que não são cientistas, que são pessoas ligadas a ONGs, membros do governo, enfim, o IPCC é um órgão da ONU e as conclusões finais, porque é no final o que todo mundo lê, o último relatório sumário executivo, aquilo tudo foi trabalhado com interesses políticos. Aquilo não é necessariamente, ou não reflete necessariamente o entendimento que se tem, porque você, num estudo como normalmente se faz, existem muitos trabalhos que vão, ou que demonstram que, sei lá, aquela tese pode ter algum fundamento, e muitos outros que demonstram que não. O que eles fazem é que depois selecionam o material que lhes interessa. Eu acho que é tremendamente tendenciosa a posição do IPCC. Eles estão lá porque se autonomearam e curioso é ver a autoridade neles. Você pergunta assim, mas quem é que deu autoridade para vocês? O IPCC fala nós mesmos. Então assim é bastante fácil criar esse consenso e essa autoridade. Eu lembraria, existe uma assim, como se fosse o que dizem os americanos, assim, acho que em língua inglesa, existe um provérbio que eles dizem assim, em inglês, seria garbage in, garbage out. Bom, isso significa o seguinte, se você introduz, mesmo num supercomputador, os dados, que são um verdadeiro lixo, só pode sair lixo. Então não é porque passou pelo supercomputador que de repente o lixo vai virar ouro, ou diamante. A ministra de Minas e Energias e o ex-presidente do Brasil, no ano de 2009, começaram um mega programa de investimentos para combater o efeito estufa, entre eles a implantação de energia eólica. E sabe o que isso significa? Dinheiro desperdiçado. A Espanha foi um dos países que mais investiu na Europa em energias verdes, energias renováveis, essas energias limpas, entre aspas limpas também, como a energia eólica ou a energia solar fotovoltaica. Só que isso na Espanha foi feito à base de subsídios. O que aconteceu? Que nos 10 anos, 2000 a 2010, como me referi, o custo da energia elétrica dobrou para os consumidores. Indústrias eletrointensivas tiveram que ir embora. Indústrias automobilísticas, montadoras, por exemplo, que estavam estabelecidas na Espanha, foram para os países do leste, onde a energia era mais barata. Então, como é que você vai impor que essas energias chamadas aí de renováveis e de alternativas vão manter um sistema econômico crescente no país? Isso não vai ser possível. E Portugal
está com cerca de 30% a 33% da sua matriz energética baseada em eólicas, que por acaso é de uma empresa chinesa. Então nota o que aconteceu em Portugal. O ano passado a conta de luz subiu 6 vezes no primeiro semestre. E agora eles estão desesperados e vêm pedir a ajuda para o Brasil, para que a gente mande nossos empresários para lá. Que empresário é louco de ir para um sistema, né, tentar implementar uma indústria ou algum tipo de serviço com uma conta de luz exorbitante como está sendo cobrada lá em Portugal? Então notem, isso sim é uma estratégia, porque quando você mina a fonte de energia ou de recursos de matéria-prima, você acaba com a base de um país. E ali é um exemplo assim futuro que o Brasil está caminhando também. É engraçado saber que, mesmo sendo alertado por uma carta escrita por 18 cientistas respeitados, o governo brasileiro manteve seus planos. Agora, mas não somos ouvidos absolutamente. Então nós fizemos a carta. O que sabemos é que ela mandou a carta para o Ministério do Meio Ambiente. Não sei que destino teve, mas deu um fundo de alguma gaveta lá, né? Mas nós achamos que era importante a nossa manifestação. Nós apresentamos os argumentos todos que mostram que é inútil, que é sem sentido basear uma política pública, principalmente na escala nacional, fundamentada nessas informações ainda que são pouco consistentes. Não, os cientistas não têm sido ouvidos, né? Todas as vozes dissidentes são caladas, são censuradas, são caçadas dentro das instituições de pesquisa. Você não tem verbas, você não consegue publicar suas revistas, você literalmente é denegrido das suas funções, você é acusado. Então nós estamos passando por um processo, principalmente aqui no Brasil, que parece a Inquisição. Os pesquisadores que são contra essa falácia científica, eles são literalmente perseguidos e a coisa é bem escancarada mesmo.